Você sabia que a substância que é liberada no nosso cérebro quando você recebe uma curtidinha é a mesma substância de uma pessoa quando ela cheira cocaína? O ser humano não é disciplinado por natureza. A gente é preguiçoso por natureza, que estima uma perda de $1 trilhão por ano por essa falta de foco que o ser humano hoje não tem. Hoje a gente vai ter uma conversa com o Fábio Nudge, futurista, escritor. Ele que é brasileiro e australiano, já palestrou em diversos países e é criador do grande conceito do consciência digital. Sua missão, aumentar a consciência digital de mais de 1 bilhão de pessoas. Fábio, muito bem-vindo aqui na Fola. Valeu, Wesley, obrigado. Que bom voltar aqui à Casa Apollo, né? Sempre que eu venho por aqui, eu dou uma passadinha por aqui. Estendendo tapete vermelho para você. Você está diretamente envolvido com a tecnologia aí mais de 20 anos, imagino eu. Quando que você percebeu que você tinha que aprofundar um pouco mais no tema, no sentido de as pessoas estão passando muito tempo na frente da tela, tá com excesso de informação, tipo, saísse da Batcaverna e começasse de fato a falar sobre esse assunto que é um tema atual? Wesley, como eu trabalhava por trás das telas, eu comecei a perceber que quem está por trás das telas, geralmente os designers, o pessoal de UX, né, os desenvolvedores, existe uma tentativa de manipulação. Né? Os aplicativos, geralmente eles tentam fazer com que você faça o que vai ser melhor para a empresa. Por exemplo, a Netflix diz que o maior concorrente dela, sabe quem que é? É o seu sono. Não é a Amazon Prime, não é o Globoplay, é o sono. Caramba. Então, assim, o que a Netflix tenta? Maximizar o tempo de tela. O que o Instagram tenta? Maximizar o tempo de tela. Então, toda essa questão da guerra pela atenção do ser humano, a atenção passou a ser um bem muito valioso. E eu comecei a entender que a maioria dos aplicativos, eles tentavam sugar a nossa atenção. E falta de atenção, falta de foco, falta de prioridade, a gente acaba não fazendo o que é bom pra gente e acaba fazendo o que é bom para as empresas que estão ali por trás das telas. E foi aí que eu virei a chave, e aí eu falei, quer saber, eu preciso me aprofundar nesse assunto. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em psicologia. Então eu venho da computação, da tecnologia, eu fiz uma pós em psicologia em vício em telas. É uma pós chamada dependência tecnológica. Você sabia que a substância que é liberada no nosso cérebro quando você recebe uma curtidinha é a mesma substância de uma pessoa quando ela cheira cocaína? Cara, dopamina. É viciante o negócio. Viciante, aí você quer mais e você fica ali sem querer parar, né? Só que aí falta o quê? Falta o foco, falta a produtividade, falta fazer o que realmente tem que ser feito. Eles fazem intencionalmente, então, né? Tem sempre um porquê por trás. Com certeza. O porquê é sugar a nossa atenção. Com a nossa atenção, você consegue vender alguma coisa para a pessoa. Se você fica muito tempo lá no Instagram, por exemplo, você está dando a sua atenção para que os posts patrocinados cheguem até você. E no final das contas, aquilo é monetizado. E um dos livros que você escreveu, né, o Assuma o Controle das Suas Telas, imagino que você tem um background de muito disso que você pesquisou na sua vida inteira. Dá um leve spoiler pra gente, o que tem lá que a gente pode tentar melhorar no nosso dia a dia, algum dado que a gente nem imagina numa simples 1 hora no Instagram lá perdendo, vendo Reels, o que faz com a nossa mente? Wesley, uma das coisas que prejudica mais o nosso foco é a troca de contexto. Sabe aquela coisa que você fica com 10 abas abertas no seu browser, faz uma coisa, faz 1 minuto aqui, faz outra coisa aqui, dá uma olhada no e-mail, abre uma planilha, tenta fazer assim 10 coisas ao mesmo tempo? Existe um custo cognitivo disso aí. É como se a bateria do nosso cérebro, ela gastasse mais quando você faz várias coisas ao mesmo tempo. Então a dica é, faça uma coisa de cada vez, né? Use espaços de tempo ali de 15 a 20 minutos, hein? Tem uma técnica chamada Pomodoro, que você fica um tempo fixo de 20 minutos numa tarefa e descansa 5 minutos. Então a principal dica é não trocar muito de contexto, ficar focado numa coisa e também tirar pequenas pausas. Tem um experimento, né, que usa eletroencefalograma, que mostra o que acontece dentro do nosso cérebro. No final do dia, o cérebro que não tira pequenas pausas, ele tá cheio de cortisol, e o cortisol é a substância do estresse. E o cérebro que tira pausas tem muito menos cortisol. Então é como se a gente, com pequenas pausas de 5 minutos, tomar um cafezinho de vez em quando, vai recarregando a bateria do cérebro. Então, isso já é um puxão de orelha pra mim, porque eu sou o cara que gosta de... Vou fazendo um pouquinho de cada. Você sempre fala da questão da infobesidade, na questão do excesso de informação. Qual é o verdadeiro impacto na mente humana nesse excesso de informação, esse excesso de briga de tela?
A gente acorda de manhã, pega o celular, já tem 70 milhões de notificação. Wesley, tem um impacto no ser humano, claro, é o impacto do cansaço mental. A gente é hoje a sociedade cansada. Você fala com alguém, tá todo mundo cansado, tá todo mundo na correria, a falta de sono, né, o sono de qualidade, ele ajuda a recarregar o nosso cérebro, e o excesso de telas, ele acaba prejudicando o sono. Então esse é o impacto na nossa saúde. Eu digo que não é nem só na saúde mental, é na saúde física também. Afeta a saúde como um todo, né? A saúde integral do ser humano. Então esse é um dos impactos. Só que o impacto muito chocante também hoje é um impacto econômico. A ONU tem uma instituição dentro dela que é a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E eles fizeram uma pesquisa chamada A Crise do Foco Perdido, que estima uma perda de US$ 1 trilhão por ano por essa falta de foco que o ser humano hoje não tem. Então você imagina o custo disso nas organizações. Quanto que as organizações estão perdendo? Porque a falta de foco gera erros, a quantidade de erros. Se as pessoas na sua equipe estão cometendo muitos erros, muitas vezes é porque não está focado. Está fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, não viu que tinha que ter feito alguma coisa aqui, porque estava olhando o outro. Os erros são causas desse impacto, e a falta de produtividade também. Então você imagina, US$ 1 trilhão por ano é o impacto previsto pela ONU pela crise do foco perdido. Ainda pegando nessa ideia da crise do foco perdido, envolvendo as corporações, as empresas, a gente acabou de falar que tem um rumo gigante que custa muito para as empresas. O desenvolver da carreira do funcionário, ele não focar no que tem que fazer, custa muito caro. Você acha que isso pode ser uma espécie de gargalo na carreira de qualquer pessoa ficar dividindo muita atenção e no final das contas não focar em nada? Com certeza, né? Você tem um impacto para a organização, né? Para as empresas, mas existe o impacto também no ser humano, no colaborador e na pessoa como um todo. Porque você não está fazendo o que tem que ser feito para você. Por exemplo, uma das ferramentas que eu tenho no Assumo o Controle das Suas Telas é o que eu chamo de agenda proativa. Agenda proativa é você planejar o seu futuro e colocar ele na sua agenda. Por exemplo, eu tenho na minha agenda o meu treino de CrossFit. E é inegociável, assim, eu tenho ele lá, só se acontecer uma coisa que é muito importante, que eu preciso trocar, às vezes eu troco o horário, mas isso é um compromisso que o meu eu do presente tem com o meu eu do futuro. É uma missão do dia sua. É uma missão minha que eu tenho ali, eu faço esse compromisso. O ser humano não é disciplinado por natureza. A gente é preguiçoso por natureza. Economia de energia, toda aquela questão da sobrevivência, né? Exatamente. Então essa preguiça da nossa natureza, a gente tem que criar mecanismos em volta, que são os nudges, né, os empurrõezinhos que a gente dá para tomar melhores decisões. E aí são algumas das ferramentas que eu tenho também no Assumo o Controle das Suas Telas. São detalhes que podem mudar totalmente o jogo pra gente. Aqui na Polo, você já participou em algumas imersões nossas. O que você aprendeu lá teria ajudado muito o Fábio no começo da carreira de palestrante? Principalmente a compreensão que existem 2 mundos para o palestrante. Existe o mundo do palco, é onde a gente trabalha a nossa palestra, as emoções que a gente quer gerar nas pessoas. Toda reunião de briefing, que é uma reunião que a gente faz com o cliente antes da palestra, eu pergunto qual é a emoção a audiência saia de lá sentindo, né? E aí hoje em dia muita gente fala assim, as pessoas estão com medo de usar inteligência artificial, eu quero que elas saiam com entusiasmo e motivação e vontade de aprender. Então tudo isso, Wesley, tem a ver com o que acontece no palco. Que emoções que a gente gera, os nossos slides, tom de voz, quando eu quero gerar medo, quando eu quero gerar entusiasmo. Isso aí eu estudei muito na minha vida, inclusive tem a imersão da Polo que eu fiz, que é a Palestras Fora de Série, que me agregou bastante a criar um storytelling da minha palestra, incluindo momentos da minha vida, como por exemplo a minha volta da Austrália, quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer. Isso aí tudo eu aprendi a colocar na palestra, fora de série. E aí veio, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê ali, né? E aí veio a versão do Palestra Além do Palco, que você pensa assim, caramba, existe todo um mundo por volta do palco, que vai além do palco, que é o comercial, o seu posicionamento, autoridade, se eu tenho livro, como é que o mercado me enxerga, né? Então todo esse conceito do mercado de palestras, ele ainda é muito invisível para muita gente. E eu acho que no Palestra Além do Palco isso ficou claro, é como se eu tivesse criado uma clareza, como se eu tivesse tirado uma venda dos olhos e eu enxerguei como funciona o mercado, né? E vocês, que são uma parte desse mercado, que é a agência, né? A curadoria de palestrantes, a Polo, é essencial, né? Porque vocês estão aí como um papel-chave dentro do que acontece fora do palco. E aí, tanto Fora de Série me ajudou muito com a palestra, o Além do Palco me ajudou com a minha parte comercial, a parte de marketing, né? Eu nem sei se, assim, não sei se a gente pode falar, mas eu tô aqui quase conseguindo o marco de faturar R$1 milhão só com palestras, né? Na minha carreira de palestrante. Tá em 990 mil. Chegar. Hoje a gente tá lá, tipo assim, aqui, muita gente fala assim,
Recebo muito convite para dar palestra, mas é tudo de graça, sem cachê, né? O que eu faço para conseguir vender pelo menos uma palestra? Eu recebo muito essa pergunta. E o Muito Além do Palco, ou Além do Palco da Apollo, ensina muito isso, né? Ensina o que acontece fora da palestra. A gente ficou muito feliz que a gente tenha te ajudado um pouquinho que seja. Com certeza. Nessa Porque no final das contas fase. tem a palestra, tem um mercado de palestra, só que no final das contas são vidas impactadas ali, né? Com certeza. O que eu acho muito bom também da Apollo é que vocês têm essa métrica de pessoas impactadas. Então você imagina uma palestra com 1000 pessoas. Não são só aquelas 1000 pessoas que são impactadas. Cada uma daquelas pessoas tem uma família que vai levar para casa. Sim. Cada uma daquelas pessoas tem um emprego que vai levar para o seu emprego. Então o impacto ele é exponencial. De fato, levar transformação para onde a gente vai. Isso. Se você pudesse resumir a sua principal palestra hoje em um sentimento ou em uma frase, qual seria essa frase? Hoje eu levo transformação através da minha jornada trabalhando com tecnologia. E eu acredito que a expansão da consciência digital traz uma vida melhor. Busco criar conexões genuínas entre as pessoas através da expansão da consciência digital. E como eu venho da tecnologia, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Deixa a tecnologia fazer o que ela é boa. Vamos deixar as máquinas serem máquinas e vamos ser humanos. Obrigado. Satisfação ter aqui você com a gente. Volte mais vezes. A porta está sempre aberta. E se quiser dar uma palavra, um tchau especial, à vontade. Beleza, obrigado Wesley. Quem quiser saber mais sobre expansão da consciência digital, infobesidade, como usar a inteligência artificial para te ajudar com essa tal dessa infobesidade, segue aí o Instagram e vai em uma palestra minha aí, Fábio Nutt.